Sim. quando ele era o queridinho da família. Mesmo as pessoas que não gostavam de automobilismo, não entendiam nada de Fórmula 1, não sabiam o nome de equipe, não sabiam quem tinha sido campeão no ano anterior, não sabiam nada, acompanhavam Ayrton Senna. Eu vou te fazer uma pergunta agora, ó. Rufão, como fala, ó. O Como Emílio. fala o Emílio, né? Mas aí eu vou pedir sinceridade, porque agora é muito fácil Claro. todo mundo falar Claro. que já sabia. Você entrou em 85 na Fórmula 1. 86. 86. Isso. A estreia do Ayrton Senna foi 84. 84. Você viu esse ano? Acompanhava, mas não em loco. Sim, mas você acompanhou. Acompanhava ele com a Toleman, que fez, para mim, uma das corridas mais bonitas da vida, que foi aquela de... corrida? Aquela de Mônaco, né? Sim. Aquela de Mônaco, que ele venceu a corrida e o diretor de prova era o Jack Hicks, o belga. O presidente da FIA era o Jean-Marie Balestre, que era um ditador total e que tinha um protecionismo para o Prost, como piloto francês. Sim. E ele interrompeu, ficou na orelha do Jack Hicks para encerrar a prova, para o Ayrton não vencer. O Ayrton chegou a passar em primeiro, só que pelo regulamento vale a última prova antes do encerramento, né? Isso. Antes do encerramento do cancelamento da prova. Então o Ayrton não venceu, a imagem dele no pódio. Cara, ele frustrado, ele de cabeça baixa, recebendo o troféu, que seria ali a primeira vitória dele na Fórmula 1, né? Depois veio no ano seguinte em Estoril também, aí já com a Lotus, porque o cartão de visita dele da Fórmula 1 ele entregou com um carro ruim, que era a Toleman. Mas na chuva, o cara era um pato, literalmente, que chamava um pato. Andou muito bem e entregou o cartão de visita dele. Então, aquele ano, para mim, foi o ano que ele conseguiu mostrar para o mundo da Fórmula 1 as credenciais dele. Quem ele era. Pra quem não conhece a história, só rapidamente, o Ayrton Senna no primeiro ano entrou, correu com a Toleman, que era um carro fraco, e num dia de chuva ele saiu ultrapassando todo mundo, ia chegar em primeiro, e pra mim é uma corrida que tem que estar na história. Se tivesse um livro das principais corridas da história, ela tem que estar na história, só que ela também é patética pelo Alain Prost fazendo gesto pra acabar a corrida, ela é patética. E olha só o que é ironia. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era pequeno? Talvez você não, mas aconteceu alguma coisa errada. Por exemplo, tinha um pênalti, aí o goleiro defendia e falado, Deus é justo. Sim, claro. Olha o que aconteceu nessa corrida. A briga do Prost pelo título era direta com o Niki Lauda. Ele perdeu o título no final do ano, eu não estou lembrado se foi por meio ou por 1 ponto. Aquela prova a vitória valia 9 pontos. Se o Prost tivesse ficado em segundo, que seria o honesto, ele teria marcado 6 pontos, ok? Ele venceu. Com a interrupção da prova, ele ficou com metade dos pontos. Ele ficou com 4,5. Aquela prova, por ter sido encerrada, tirou o campeonato do Prost e deu pro Niki Lauda. Mas o Niki Lauda não iria pontuar também mais, aquela ou não? Não, já estava pontuando, mas atrás. Não lembro se terceiro ou quarto. Tava tudo certinho. Mas se você fosse acomodar os pontos, colocando o Prost em segundo e o Ayrton em primeiro... Ele ganhava. Ele teria sido campeão por meio ponto ou por 1 ponto. Depois ele tirou o próprio campeonato. Ele tirou o próprio campeonato com essa pressão, porque ele ficou com 4,5, não com 6 pontos do segundo lugar. Nossa, que absurdo. Incrível, né? E o Felipe Massa, ele é campeão mundial ou não? Pra mim eu sempre falo isso. Mas a FIA não vai dar? Porque parece que tá com processo. Já passou. E vai perder o gol. É campeão. E aí, né? Mas cara, ali foi uma grande sacanagem que poderia ter sido resolvida no ano, né? Porque todo mundo sabia, todo mundo ficou sabendo. Imagina, o Singapura Gate, né? Uma tramóia Você ficou sabendo? Ninguém sabia. O Reginaldo Leme que deu em primeira mão, porque ele conversou com o Piquet. E aí o Piquet que entregou para o Reginaldo em primeira mão. O Galvão não sabia, a direção da Globo não sabia, o esporte da Globo não sabia, e o Reginaldo, cara, com a adrenalina... Só para o pessoal entender em casa, o que eles não sabiam? Na prova da Singapura, a única maneira do Alonso vencer a prova, e o Alonso era companheiro de equipe do Nelsinho Piquet, era se tivesse armassem uma interrupção de prova, onde o Alonso... já teria feito um pit stop, sairia na frente e venceria a prova com uma batida proposital do Nelsinho no muro. Isso foi armado antes da prova e com a promessa da continuidade do Nelsinho na equipe Renault, pelo Flávio Briatore. Né? Canalice total. Foi erro do Nelsinho ter topado. Falaram na época que o Nelson não sabia, eu duvido, porque o Nelsinho dividia tudo com o Nelson.
E quando isso não aconteceu isso, né? E aconteceu também um erro durante o pit stop, que prejudicou mais ainda o Massa. A Ferrari errou no pit stop, jogou ele lá para trás, enfim. No final do ano, vocês lembram, o Massa foi campeão mundial de Fórmula 1 durante 10 segundos. Porque aí, no GP de São Paulo, o Lewis Hamilton ultrapassou o Timo Glock, era essa posição que ele não poderia ter ganhado, na última volta da última curva, na subida do café, e aquela posição do Hamilton deu o título para o Hamilton e tirou do Massa. Mas aquela diferença de pontos seria maior se o Massa ou tivesse vencido ou não tivesse ficado tão lá atrás por conta dessa safadeza que fizeram em Singapura. Então, como foi uma coisa ilegal, tramada, aquela prova deveria ser cancelada. Sim. Né? Não deveria valer ponto, não deveria nada, e aí sim o Massa teria sido campeão. Então, para mim, o Massa foi campeão daquele ano, não levantou a taça, mas sim, ele é campeão de Fórmula 1 de 2008, sem dúvida alguma. Mas o Massa, eu vi o Massa falando um tempo atrás que ele ainda acreditava nisso, que estava com um processo. Tem um processo, tem tudo rolando. Eu não lembro na época se era só por dinheiro, se era para trazer o título, para ele ser... Cara, já passou muito tempo. Então, mas vamos supor que eles... Porque eu acho importante o título. Aí você chega no final agora, na última coisa da Fórmula 1... Aí você tira um do Hamilton... Não que tire, mas você dá também um troféu pra ele, no final leva o Massa... Que nem Santos e Português de 73, você lembra disso ou não? Não lembro, mas eu conheço a história. Né? Maravilhosa. Mas você não acha que seria justo? Seria justo, seria mais justo. Ser mais justo. Porque ele merece, o Massa merece um título. Mas perdeu aquele brilho, você concorda, Não, Léo? concordo. É o gol do VAR ser decretado 20 anos depois. Sim. Foi gol, o VAR viu agora, realmente foi gol. Sim. Mas daqui 100 anos, tá na história, isso que eu acho que é importante, tá o registro. Porque ele ganhou. Ele ganhou. Você entendeu? Ele ganhou. Não, então tem que estar no registro histórico. Sim, o que eu acho que valeria ali, sim, era uma indenização por perdas, porque um piloto perde muito não sendo campeão mundial de Fórmula 1. Ele tem um ganho direto e indireto muito grande de prospecção para outras equipes, de longevidade na categoria, numa equipe de cima, de publicidade, de poder utilizar essa chancela de campeão mundial de Fórmula 1. Sim. Então, outro dia até participando não lembro se foi um podcast, se foi no Pânico, quando eu falei do Massa. Eu falei, inclusive, campeão mundial de Fórmula... Não, foi da BYD, uma ação em Interlagos, que ele andou no U9 em Interlagos. E você vê, a coisa tá tão no meu consciente que eu falei, inclusive, tivemos hoje aqui um campeão mundial de Fórmula 1 andando no 9 aqui em Interlagos e tal. Que para mim é assim, para mim ele é campeão mundial de Fórmula 1, sem dúvida. Sim, eu acho que até o título, para mim, para a história, é mais importante do que isso. Sim. Acho que valeria mais, seria justo para ele. Porque eu até já falei sobre isso, né? E a gente tá ficando velho, o tempo tá passando, e aí você vê a gente fazendo perguntas que me dá desespero. Perguntas do tipo, mas por que Ayrton Senna era um herói? A pessoa me fazer uma pergunta dessa me dá um certo desespero, né? Lógico que pra quem viu é muito óbvio. Pra toda a população brasileira que viu é óbvio que o Ayrton Senna foi um herói. Mas por que os títulos do Fittipaldi e do Piquet não tiveram o mesmo impacto no Brasil que os títulos do Ayrton Senna tiveram? Léo, eu vejo, são duas situações diferentes. Primeiro que não existia a globalização da mídia, não tinha a divulgação tão grande na época de Emerson e na época de Piquet. Na época do Emerson, por exemplo, a transmissão, inclusive, era da Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan, feita pelo Barão, né, Wilson, pelo pai. Imagina o pai transmitir não só a primeira vitória do filho em Watkins Glen, mas também o primeiro título mundial de um brasileiro. Ele se segurar, tanto que na hora que tem essa gravação, inclusive, eu já ouvi ela. A Jovem Pan passa várias vezes, eu já passei várias vezes. Quando ele cruza a linha de chegada, o Barão, ele não fala, meu filho ganhou, ele fala, e aí, o Brasil, Emerson Fittipaldi e tal. Em nenhum momento ele entrega, eu não teria conseguido. Eu falar, meu filho ganhou. Mas era uma época que tinha transmissão de rádio, depois a gente tinha VT, aquela coisa toda. A do Nelson... O Nelson era um cara muito mais contido, ele não tinha a Globo do lado dele, como teve Ayrton Senna, como um produto da Rede Globo, né? Ou seja, a Globo abraçou o Ayrton como um grande produto de mídia. E foi muito inteligente isso. Foi muito inteligente, ou seja, colocou, alicerçou nele aquilo que todos nós brasileiros também que cobríamos a Fórmula 1, na época, para você ter uma ideia, eu fazia cobertura
para muitos veículos lá fora. Eu já morava fora do país, eu trabalhava para a revista Auto Sprint italiana, meu chefe era Cesare Manucci, trabalhava para a Autosport inglesa, meu chefe era Jeff Blockham, eu trabalhava para a Autopista espanhola, o meu chefe era Rubio del Maria, José Maria Rubio, eu trabalhava para Auto Hebdo, uma revista francesa que eu não lembro o nome, e colaborava com a revista Quatro Rodas, dividindo a pista com Lemir Martins. Então tinha aqui no Brasil como chefe Mário Sérgio Venditti, né? E toda aquela turma da Quatro Rodas. Ou seja, cara, tinha muita coisa brasileira fazer por conta de Ayrton Senna. Sim. Essa foi uma coisa. A outra coisa, Léo, para mim, foi a morte. A morte dele criou aquele efeito James Dean. O que é o efeito James Dean? O James Dean fez 3 filmes famosos na carreira e morreu no auge num acidente com um Porsche. O Ayrton morreu na sala da casa de todo mundo. Sim. Quando ele era o queridinho da família. Mesmo as pessoas que não gostavam de automobilismo, não entendiam nada de Fórmula 1, não sabiam o nome de equipe, não sabiam quem tinha sido campeão no ano anterior, não sabiam nada, acompanhavam Ayrton Senna pelo jeito que ele invadiu a casa das pessoas, levantando a bandeira do Brasil, falando em Deus, falando em Cristo, falando em fé, dando mensagens positivas. Então ele conquistou um público muito fora das 4 linhas. Não era só aquele aficionado por Fórmula 1. A corrida era um evento familiar, né? Para as pessoas em casa, família. Né? Cara, as famílias ficavam de madrugada para ver uma classificação. Sim. Ficavam de madrugada na Austrália, o GP da Austrália e do Japão, para acompanhar a corrida. Era um evento, como você falou, Léo, evento de família. E ele morreu na sala de todo mundo. Então criou, eu até falo, seria diferente se ele tivesse morrido nas férias no voo do helicóptero dele indo para Angra, como aconteceu com várias pessoas. Ou tivesse acontecido que não morreu, mas como Schumacher, por exemplo. Exatamente, exatamente. Excelente exemplo. Né? Morreu numa pista de esqui, já como não piloto, enfim, e fora da temporada, fora do carro de corrida. E tá aí, as pessoas falam, mas não criou esse impacto todo, né? Sim. Então, assim, para mim são essas duas coisas. Primeiro, a Globo ter apostado nele como um excelente produto que era, Sim. E o efeito James Dean. E por que o Piquet e o Fittipaldi não conseguiram ter esse alcance assim no Brasil, você acha? O Fittipaldi, porque não tinha essa mídia. Não tinha essa mídia, não tinha esses valores de contrato, não tinha essa divulgação tão grande. Mas ele entendia, porque o Ayrton Senna entendia o valor da mídia. Tanto que ele tinha fotógrafo, no começo da carreira, eu lembro que ele tinha fotógrafo dele. Sim, o Ayrton Senna. Entendi o valor da mídia, mas pro Emerson foi diferente. O Emerson que desbravou tudo isso. O Emerson foi lá para fora com o apoio do Café do Brasil, com o apoio de um amigo meu, Lian Duarte, que era os Olhos Maria, olha só. O Lian também era piloto. Sim. Numa época que estava José Carlos Patti tentando a vida e conseguiu, o Wilsinho Fittipaldi também na pista, mas por ter sido o primeiro brasileiro era para ter muito maior relevância. O Emerson, eu até digo Sim. que ele é muito pouco valorizado no Brasil pelo que ele conquistou. Muito valorizado pelos jornalistas e muito valorizado pelos pilotos que correram do lado dele e aqueles que vieram depois. O Piquet sempre fala, quem começou toda essa história foi o Emerson. Concordo. Quem abriu... O Interlagos existe hoje, Fórmula 1, por causa do Emerson. Teve uma corrida que em 72, quando o Emerson foi campeão, uma corrida só de demonstração, de teste, na verdade, só com 9 carros na pista, onde, para nossa sorte, não valia e o argentino Carlos Reutemann ganhou. Né? Então não valeu, foi café com leite. Então a primeira vitória não conta do argentino, mas depois teve 73 vitória do Emerson, 74 vitória do Emerson, 75 vitória do José Carlos Patti. Então aí Interlagos entrou para o calendário mundial da Fórmula 1 pela porta da frente, com um campeão mundial de Fórmula 1. Então mas não tinha essa relevância, não tinha a mídia que tem hoje, Léo. Não tinha a mídia que tem hoje. Piquet. O Piquet era muito mais contido, não existia assessoria de imprensa do jeito que tem hoje. Para você ter uma ideia, o Chico Serra corria na mesma época do Piquet e não tinha tanta relevância e tinha mais notícia. Que a mãe dele trabalhava as mídias em São Paulo que o Piquet não trabalhava e aparecia muito mais. Por exemplo, o Piquet ganhava uma corrida, o Chico Serra, isso na Fórmula 3 inglesa, o Chico Serra ficava em terceiro e falava, o brasileiro Chico Serra vai para o pódio. E não falavam do Piquet, porque a mãe do Chico Serra trabalhava muito melhor a mídia. Isso. Então, eram momentos diferentes. Eu acho que todos os astros se alinharam
com as vitórias do Ayrton, com a percepção da mídia, com a quantidade de jornalistas cobrindo e com esse upgrade que a Fórmula 1 teve do profissionalismo e as marcas patrocinarem e apoiarem a Fórmula 1.